where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. Boa noite, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um Culto à Viva. Nesse mês de agosto nós estamos ministrando uma nova série a respeito do Evangelho de João, chamada Quem é Jesus? Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para abençoar a vida deles. Deixe também seu like. Logo depois deste culto nós temos também a nossa live de oração. Deixe lá seus pedidos no chat para que a gente venha orar por você, pelos seus pedidos, pela sua família. Também na segunda-feira nós temos a nossa célula online. Você que não pode participar ou que tem um familiar, um amigo que não pode participar, que mora longe, venha participar com a gente na segunda-feira às 20 horas. Tem aqui o WhatsApp da nossa igreja, é só mandar lá que você quer participar e eles vão incluir você e a gente manda para você o link lá da nossa célula na segunda-feira às 20 horas. Quero deixar com vocês também uma palavrinha lá em Salmo 56:4. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me um simples mortal? O nosso Deus é soberano e poderoso, então a gente não precisa temer nada, embora a gente fique com medo de algumas coisas, mas o nosso Deus está ali do nosso lado. Por isso que Ele fala para a gente não temer, para a gente confiar nele, confiar no amor, confiar no cuidado do Senhor. Agora eu deixo vocês com o nosso louvor, participe aí, adore, louve o nosso Deus maravilhoso e até a próxima. Tchauzinho! Honra e majestade estão
Boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso Culto à Viva. Todas as quartas-feiras estamos aqui com vocês. Para nós é sempre uma alegria trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu creio que você será ricamente abençoado nessa noite. Querido, não esqueça, já deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com um amigo seu, manda lá para os seus amigos, né? Lembrando que nós estamos aí em uma série de mensagem evangelística, com base no Evangelho de João, estamos ministrando sobre quem é Jesus. Então será uma grande bênção para a sua vida. Logo que acabar a nossa transmissão, nós vamos lá para a nossa sala de oração no Instagram, CG São Mateus. Então já vai colocando aí no chat o seu pedido de oração, né? Para assim que encerrar aqui, nós vamos já orar por você lá, combinado? Vamos orar para a gente ir à mensagem? Senhor, obrigado por esta noite maravilhosa, obrigado pela vida dos meus irmãos que sempre nos acompanham, que a Tua graça, Senhor, encontre o nosso coração nesta noite, que possamos aprender do Senhor com o coração quebrantado, Senhor, que possamos receber dos céus a Tua vontade, a Tua graça, a Tua misericórdia, e que tudo que ouvirmos nesta noite nos deixe ainda mais apaixonados pelo Senhor, que possamos aprender quem é Jesus, para que as nossas vidas sejam transformadas e mudadas, tudo isto para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridão? Então, já vá disparando aí, envie, compartilhe esse link com um amigo seu. Você pode ser um instrumento de salvação, você pode evangelizar uma pessoa através desta mensagem, beleza? Então, para introduzir aqui, eu quero só recordar o que nós vimos a semana passada. Eu trouxe a você, nós ministramos aqui sobre quem é Jesus. Eu comentei com você que Jesus se revelou aos seus discípulos, citando as Escrituras, que João Batista também disse quem ele era, citando as Escrituras, e nós vimos na Bíblia quem somos nós. As Escrituras, Nós lemos lá que a Bíblia declara que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, os que os receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então nós vimos a semana passada que você é um filho de Deus, que você agora tem como pai o próprio Deus. E outra, nós falamos que Jesus é a nossa identidade. Lembra disto? Porque está escrito lá em 1 João 4,17 que, assim como Ele é, somos nós neste mundo. Então você é como Jesus. Jesus é a sua identidade. Nós precisamos ter este entendimento e ter uma postura de filho de Deus. Amém, queridos? Nós vimos também na semana passada que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, que nós recebemos todas as sortes e bênçãos que Jesus conquistou por nós na cruz. Herdamos as promessas do Senhor. Segundo ponto, eu compartilhei com você que Jesus veio revelar o nome de Deus como Pai. Jesus disse que, Pai, eu o revelei àquele que me destes. E também está escrito lá em Romanos 8, que o próprio Espírito de Deus testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus e que devemos chamar Deus de Abba Pai, de Paizinho. Eu compartilhei com você, a parábola do filho pródigo, que ao pedir a herança, o filho sai de casa, o pai dá lá a parte dele e ele gasta tudo e depois ele se encontra em grande dificuldade e ele quer retornar para casa. E quando ele retorna, nós vemos lá na parábola que ele cuidava de porcos, então ele voltou assim num estado assim muito péssimo, ruim, fedendo a porcos. Mesmo assim o pai corre para abraçá-lo, o beija, dá um abraço, troca suas roupas, troca o seu anel, troca a sua sandália, restitui a posição de filho. Então, queridos, lembre-se disto, por pior que esteja a sua situação,
Talvez você esteja se condenando porque você aprontou alguma coisa, fez algo errado, está distante de Deus, está desmotivado, a sua fé está pequena, você se desviou dos caminhos do Senhor. Lembre-se que o Pai te ama e Ele não quer te condenar. Naquela ocasião o pai não ficou irado, ele não brigou, ele não chamou atenção, apenas recebeu seu filho de volta. Então Deus não está preocupado com o seu pecado, Ele está preocupado com a sua distância, o quanto você está longe dele, e Ele quer trazer você para perto, quer abraçar você, quer te amar, quer restaurar a sua posição de filho. Então mude a sua maneira de ver a Deus, tenha um relacionamento com o Senhor de pai para filho. Clame por Ele, Abba Pai, Paizinho, me socorre, e Deus virá ao seu encontro e vai te abraçar, e você será restaurado à posição de filho. Amém? Isso foi o que vimos a semana passada. Esta semana, hoje, no dia de hoje, eu quero compartilhar com você sobre é necessário nascer de novo. Então nós vimos na primeira semana quem é Jesus, na segunda quem é você, e agora na terceira semana o título da mensagem é necessário nascer de novo. Hoje nós vamos conversar sobre o que significa o novo nascimento, o que quer nascer de novo, como nascer de novo e sobre a nova natureza. Então, queridos, é assim, o novo nascimento é a primeira necessidade do homem, Não importa se ele é imoral ou se ele é bondoso, ainda assim a Bíblia diz que é necessário nascer de novo. Vamos ver isto na Bíblia, Tem a passagem lá de Nicodemos, nós estamos estudando o Evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Vamos lá? Eu vou ler aqui, acompanha aí comigo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós vemos aqui essa passagem onde Nicodemos tem um encontro com Jesus, e para que você tenha assim uma clareza melhor, eu quero ler aqui algumas curiosidades de quem era Nicodemos. Aí nós vamos entender por que Jesus disse a ele: é necessário nascer de novo. Olha só, eu vou ler aqui rapidinho. Quem era Nicodemos? Preste atenção nisso, que é importante. Era uma pessoa de classe mais alta da sua época. Era um mestre do Velho Testamento, um doutor em teologia, um líder entre os judeus. Ele possuía uma posição de honra e autoridade, um homem admirável, admirado por suas virtudes. Tinha uma boa conduta moral, sendo um fariseu, a sua conduta moral era irrepreensível. Ele frequentava a sinagoga, ele jejuava, ele entregava os seus dízimos, ele era um religioso. Mas Jesus disse a Nicodemos: isso não é suficiente, Nicodemos. Jesus falou para ele: apesar de tudo isto, Jesus mostrou a Nicodemos que, a despeito de todas essas coisas, por mais bom que ele fosse, o quão bom sejamos, ainda precisamos de regeneração, ainda é necessário nascer de novo. Foi esse o ponto principal da conversa de Jesus com Nicodemos. Então, o que significa? Primeiro ponto que eu quero dividir com você: o que significa o novo nascimento? Nascer de novo. Quando Nicodemos procurou Jesus para elogiá-lo a respeito dos milagres que ele estava realizando, Jesus foi direto ao ponto.
e disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Parece que Jesus ignorou toda aquela conversa de Nicodemos e disse: Nicodemos, eu quero tratar do ponto vital e central para a sua vida. Eu quero tratar do seu coração, da sua vida, do seu destino eterno, porque sem o novo nascimento não pode ser salvo, Nicodemos. Você não pode se salvar se não nascer de novo. Jesus foi ali bem pontual, bem duro com Nicodemos, porque o novo nascimento é o ponto de partida, é a experiência inicial, é a porta de entrada para o reino de Deus. Então, sem o novo nascimento, a pessoa não consegue perceber a realidade do reino de Deus e muito menos entrar no reino de Deus. O problema do homem, queridos, não é se a vida natural dele é boa ou se ele é má, se ele é um cara bondoso ou se é um pecador. O problema é se ele possui ou não a vida de Deus dentro de si. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Então, o novo nascimento é isto, queridos. Sabe, é uma nova vida que não tínhamos. É a vida do próprio Deus habitando em você. Isso sabe, Deus quer te tornar em filhos, transformar você em um filho de Deus. Deus não quer pecadores perdoados. Deus quer filhos com a sua natureza, com a natureza divina, uma nova natureza dentro de si. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso que Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, ainda tem aquela natureza pecaminosa. Adão pecou e por causa disso todos nasceram em pecados, diz a Bíblia lá em Romanos 5. Então nós precisamos deste novo nascimento, porque a nossa natureza é inclinada para as coisas erradas, a nossa natureza é inclinada a se distanciar de Deus. Nós não queremos por conta própria procurar a Deus, fazer a vontade de Deus, porque a nossa inclinação é para o pecado, é inimiga de Deus. A nossa carne, ela luta contra Deus, e nós vamos ver isso aqui nas Escrituras. Então, querido, se você não teve essa experiência ainda, é necessário nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo? Porque sem o novo nascimento não há salvação, não há vida eterna, não haverá o teu nome escrito no livro da vida e você não vai passar a eternidade com Deus. Isto é muito sério, a ponto de Jesus ignorar toda a posição e conhecimento teológico de Nicodemos e dizer a ele: Nicodemos, tudo isto não faz sentido agora, é necessário que você nasça de novo. Precisamos nascer de novo, precisamos nascer do Espírito, uma necessidade de um novo nascimento espiritual. Beleza até aí? Olha o que diz a Bíblia lá em João, capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então o novo nascimento é uma nova vida adicionada à nossa. Nascer de novo é receber a vida de Deus. Então, o novo nascimento não é uma mudança de comportamento, de conduta, queridos. Sabe, aquele comportamento exterior. É algo que acontece no nosso íntimo. O novo nascimento é a maior transformação que o homem pode experimentar. Ele passa a ter a natureza de Deus habitando dentro de si, onde esta natureza vai trazer os valores do reino, de uma nova filiação, valores da palavra de Deus, valores que o mundo despreza, valores que para o mundo é loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, é a sua palavra. O que leva um homem a ter o poder de tomar a decisão de perdoar, a nova natureza. O que leva o homem a dizer não ao pecado, a nova natureza. Se ele não tem essa capacitação do alto, uma nova natureza dentro de si, ele continua fazendo o que é errado, ele continua inclinado ao pecado. Por isso precisamos nascer de novo. Amém até aí? Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto: como nascer de novo? Eu quero ler aqui na Bíblia, porque Jesus responde esta pergunta, lá na passagem com Nicodemos.
Como nascer de novo? Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então nós precisamos experimentar o novo nascimento de Deus, nascer de novo. Deus não quer apenas perdoar o seu pecado, Ele quer que você seja um homem regenerado, transformado, nascido de novo, com um novo coração, com uma nova vida, selado com o Espírito Santo, uma nova criatura. Deus quer filhos, só entrará no reino de Deus filhos. Precisamos entender isto. Quando nós nascemos do alto e recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nascer da água, por que Jesus disse que se não nascer da água e do Espírito, não verá o reino de Deus? Porque Jesus usou essa linguagem, nascer da água, porque era uma linguagem que Nicodemos ia entender. Olha só, João Batista estava pregando lá no deserto da Judéia sobre o batismo do arrependimento. Ele batizava com água para a remissão de pecados. Então a água aponta para o batismo, para o arrependimento. Então o primeiro passo para eu nascer de novo é necessário se arrepender dos seus pecados. Eu preciso me arrepender da maneira que eu estou vivendo, reconhecer que eu sou um pecador, reconhecer que o meu pecado me afasta de Deus hoje e também vai me afastar na eternidade. Eu preciso reconhecer que com os pecados que habitam em mim, eu não posso entrar no reino de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Se eu continuar da maneira que eu estou, sem essa nova natureza, sem nascer de novo, sem reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, eu estou caminhando para a morte, para o inferno. Isto é muito sério, queridos. Aí Jesus disse: é necessário se arrepender para nascer de novo. E Ele disse que devemos nascer da água e do Espírito. Por que Ele usou essa expressão, nascer do Espírito? Porque Nicodemos ia entender, porque o homem, ele possui espírito, alma e corpo. E o novo nascimento acontece em nosso espírito. A regeneração não é uma coisa física, queridos, mas ela é espiritual. Ela não é para ser definida, mas ela é para ser experimentada. Você precisa crer em Jesus. A Bíblia diz: aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o segundo passo. Olha só, João 3 diz assim: desta forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Por que Jesus disse isso a Nicodemos? Porque Nicodemos era um conhecedor do Antigo Testamento, e uma certa ocasião Moisés teve que construir uma haste e levantar uma serpente, e todo aquele que foi picado pela cobra, ele olhava para a serpente e recebia cura. E Jesus usou: quando eu estiver na cruz, aquele que olhar para mim será salvo. Aquele que ver que eu sou o seu substituto, que eu estou morrendo no seu lugar, eu estou levando sobre o meu corpo os seus pecados, aquele que me declarar como Senhor e Salvador da sua vida, este nasce de novo. Por isso Ele usou essa expressão. Então é necessário que você olhe para Jesus, que você creia que Ele levou sobre si os seus pecados e declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor. Olha o que está escrito em Romanos 10, 9 e 10, diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aí, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isto é nascer de novo, isto é aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Terceiro ponto, nova natureza. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a nova natureza, essa capacitação do alto. Sabe, o Espírito Santo vem habitar em nós. Só que
nós somos inclinados à natureza carnal, à natureza pecaminosa, mas essa nova natureza veio para subjugar a natureza da carne. Por isso que Paulo diz assim: os que são de Cristo crucificaram a sua carne e as suas paixões em Cristo Jesus. Nós precisamos refrear o impulso da carne, nós precisamos matar a velha natureza e nos apropriar desta nova natureza com Cristo Jesus. Ter esta nova natureza guiando a nossa vida, comandando a nossa vida, nos impulsionando. O fato de nascermos de novo, queridos, não significa que essa velha natureza foi excluída ou eliminada. Lá em Romanos 7, o apóstolo Paulo trata disto com profundidade. Leia lá Romanos 7, porque ele diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Então nós conseguimos entender isto quando dizemos que a partir de agora eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou fazer mais para Deus, eu vou fazer isso e fazer aquilo, mas a gente não consegue. O bem que a gente quer fazer, a gente não consegue. E outra, às vezes a gente diz: eu não vou mais assistir, não vou mais pegar, eu não vou mentir, eu não vou gritar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e de repente a gente se pega fazendo aquilo que disse que não ia fazer. Então o mal que a gente não quer fazer, nós acabamos fazendo, né? Então essa velha natureza, ela luta contra o Espírito, ela se opõe a esta nova natureza de Deus, que habita em nós agora. Então, queridos, há uma promessa da parte de Deus, que haverá um dia que essa velha natureza será eliminada na volta de Cristo. Está lá em Romanos 8, fala da redenção do corpo. E também em Filipenses 3 diz que o Senhor na sua volta transformará este corpo para ser semelhante ao seu corpo glorificado, a um corpo glorioso. Então ali a velha natureza será extirpada e erradicada para sempre. Mas enquanto isso não acontece, até que o Senhor não venha dentro de nós, essa natureza carnal, essa natureza pecaminosa, ela se opõe contra a vontade de Deus. Quando isto acontece, sabe, aquela luta, a obra da cruz, queridos, veio nos capacitar a dizer não ao pecado, a eliminar o poder do pecado. Isso significa que por meio da nova natureza, nós podemos vencer as obras da carne. Isso é maravilhoso, não é? Eu quero ler um texto para ficar ainda mais claro ao seu coração. Olha o que está escrito em Gálatas 5, 16 e 17. Abra aí, acompanha comigo, ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Está claro, se vivermos pelo Espírito, não vamos satisfazer a vontade da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, é a Bíblia que está dizendo que há uma luta dentro de nós. Então nós temos que, com essa nova natureza, que ela prevaleça sobre a velha natureza, que ela vença essa velha natureza. Amém? Então nós precisamos, a maneira antiga de viver, abandonar a maneira antiga de viver e viver de uma maneira nova, com os valores do reino de Deus, com as coisas de Deus. E Efésios 4 nos ensina isso. Olha o que diz Efésios 4, 22 até o 24, diz assim: ó, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Então a palavra está nos dizendo que nós precisamos abandonar a antiga maneira de viver e viver para Deus, viver para Cristo, em novidade de vida. A palavra, queridos, está nos ensinando aqui que nós precisamos ser governados por esta nova natureza. Ela precisa assumir o controle da nossa vida, o nosso comportamento. Ela precisa nos influenciar
para que a gente possa vencer a velha natureza. Então a responsabilidade de viver no Espírito e não satisfazer a vontade da carne é nossa, é minha, é sua, buscando a Deus. Então como vencer? Nós precisamos, primeiro passo, investir na nova natureza. Oração, invista na nova natureza, no Espírito que habita em você. Você precisa orar. Nós não oramos para Deus mudar de ideia, nós oramos para receber aquilo que Deus já conquistou por nós. Segundo, jejum. Nós não jejuamos para convencer a Deus daquilo que estamos pedindo é importante, mas nós jejuamos para nos tornar sensíveis à vontade de Deus, para dizer não às obras da carne. Amém, queridos? Para ter aquela unção, intimidade com Deus, leitura da palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu invisto na minha nova natureza, orando, jejuando e lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Gálatas 5, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se eu estou andando nessas virtudes, nesses frutos do Espírito, é sinal que a nova natureza de Deus, ela está dominando a minha vida, ela está vivendo dentro de mim. Contrapartida, fazer morrer a velha natureza. Enquanto andarmos segundo a vontade da carne, nós não podemos experimentar a plenitude de Deus para os seus filhos. Não podemos, porque você é aquilo que você come, você é aquilo que te alimenta. Preste atenção nisso, queridos. A Bíblia diz, lá também em Gálatas 5, que ele nos adverte, como antes já nos advertiu, que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Quais são as obras da carne? Aqui está dizendo: ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, embriaguez, inveja, orgias e coisas semelhantes. Então, se eu tenho prática ainda dessas coisas, é sinal que a minha natureza carnal está dominando a minha vida, está prevalecendo sobre a minha vida. Então eu preciso alimentar a minha natureza de Deus, a nova natureza, ser uma nova criatura. E qual dessas duas naturezas vencerão? A que for melhor alimentada. Concorda? A qual você investir mais, ela vai vencer e vai te levar a experimentar algo novo da parte de Deus, algo maravilhoso da parte de Deus. Então a pergunta para você nesta noite é: você já nasceu de novo? Você sabe o que é o novo nascimento? Como nascer de novo? Qual é a natureza que predomina e prevalece sobre a sua vida, que te leva a praticar a palavra de Deus? É a nova natureza da parte de Deus, ser filho de Deus. Então, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você pode orar comigo nesta noite, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Você será salvo, terá o seu nome escrito no livro da vida, passará a eternidade com Deus para sempre, e nesta terra viverá como um filho de Deus, andando sobre uma nova natureza, um novo valor, uma nova conduta, cheio do Espírito Santo. Será um ganhador de almas para a glória de Deus. Amém, queridos? Vamos orar desta maneira? Senhor, no nome de Jesus, eu oro junto com aqueles que estão nos acompanhando. E eu te peço, se tem alguém entre nós que está fazendo esta oração que ainda não nasceu de novo, ajuda-o, Senhor, leva-o ao arrependimento, que ele possa se arrepender dos seus pecados, que ele venha confessar nesta noite que Jesus Cristo é o Senhor da vida dele, que ele possa ter o seu nome escrito no livro da vida. Meu irmão, vá orando desta maneira, diga: Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa os meus pecados, e nesta noite eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Oh Pai, em nome de Jesus, toca no coração daqueles que estão ouvindo esta mensagem, que ainda vão ouvir esta mensagem. Abençoa aqueles que nos acompanham, aqueles que colocaram aí as suas necessidades, que eles sejam supridos, abençoados para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Eu espero que esta palavra abençoe o seu coração. Não esqueça, daqui a pouco nós vamos para a live no Instagram, estamos te esperando lá, vamos orar por você. Que Deus abençoe a sua vida, até a semana que vem. Tchau, querido irmão. Tchau, tchau. Levou a minha cruz
Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palmas.